Bem-vindos a mais uma leitura mágica. Antes de tudo, clique no like, ative o sininho e se inscreva no canal. Ah, dê uma olhada na sugestão de leitura. Vamos à nossa história de hoje. O Príncipe, a Aoueda e a Prisão Mágica, de Elizabeth Harrison. O pequeno Aoueda era filho único de um poderoso rei e da rainha mais bela de todo o mundo. Desde o dia que nasceu, o príncipe teve tudo o que é possível ter, com muito amor e muito dinheiro. Nas janelas do quarto havia espelhos arranjados de maneira a refletir a lua, para que o luar fosse 2 vezes mais claro no berço de Aoueda. O próprio vento tocava uma harpa à entrada do quarto dele, trazendo as carícias de uma brisa musical. O travesseiro era recheado com uma penugem de peito de beija-flor, e a água do banho era fervida com pétalas de rosa. Tudo que podia ser feito para o conforto e o luxo do menino era feito. Mas seus pais, embora fossem rei e rainha, não eram muito sábios, pois nunca mostraram ao filho que devia pensar em outras pessoas além dele mesmo. Assim, o príncipe nunca, em toda a sua vida, abriu mão de qualquer luxo para dar conforto a outra pessoa. O menino cresceu egoísta e cheio de vontades. Aos 5 anos, já era uma criança tão desagradável que ninguém gostava dele. Ai ai, o que vamos fazer? Queixava-se a pobre rainha. E o rei apenas suspirava e dizia: Sim, o quê? Viviam muito preocupados, pois sabiam que o pequeno Aoueda só seria um grande rei se fosse amado pelo povo. Sem saber o que fazer, decidiram mandar chamar a fada madrinha do príncipe. Quem sabe ela tinha uma sugestão para curar o egoísmo do afilhado. Muito bem, exclamou a fada madrinha quando expuseram o caso. Um belo estado de coisas, hein? Por que não foi chamada mais cedo? A fada disse então que precisava de um dia, uma noite e mais um dia para pensar no caso. Mas, acrescentou ela, só posso assumir o menino se vocês prometerem não interferir durante um ano inteiro. O rei e a rainha prometeram de bom grado que não falariam com o filho, e sequer o veriam durante um ano, se a fada o curasse do egoísmo. Bem, cuidaremos disso, disse a fada. Quer ser rei e não liga para ninguém além dele mesmo? Belo rei será. E dizendo isso, desapareceu. O rei e a rainha não tiveram notícias dela por um dia, uma noite e mais um dia. Então, de repente, ela chegou. Dei-me o príncipe, disse ela. Tenho uma casa pronta para ele. Daqui a um mês eu trago o menino de volta. Talvez esteja curado, talvez não. Se não estiver curado, vamos tentar 2 meses da próxima vez. Vamos ver. Sem mais conversa, a fada pegou o atônito príncipe e voou com ele debaixo do braço, como se fosse leve como uma pluma. A rainha implorou em vão por um último beijo. Enquanto enxugava uma lágrima, a fada já desaparecera com a Aoueda. Voaram muito tempo até chegarem a uma grande floresta. A fada pousou bem no meio da floresta, e o príncipe se viu em pé na relva, ao lado de um pequeno palácio de mármore rosa, que lhe pareceu uma residência de verão bastante apropriada. Esta é a sua casa, disse a fada madrinha. Nela você vai encontrar tudo o que precisa e pode fazer do seu tempo o que quiser. O pequeno Almeida ficou encantado, pois o que mais gostava era de fazer o que bem quisesse, e saiu correndo em direção à casa, sem nem dizer obrigado à madrinha. Disse ela ao vê-lo entrar. Mal sabe o que o espera, caro príncipe, e voou no mesmo instante. Mal o príncipe pôs o pé no Palácio Rosa, a porta se fechou com um estrondo e se trancou sozinha, pois, a essa altura, já se imaginava que era uma casa encantada, é claro, como qualquer casa construída por fadas. O príncipe Almeida não se importou de ficar trancado, pois pouco ligava para as belezas da natureza e, como a nova casa só dele era muito bonita, estava ansioso para ver tudo o que ali havia. E depois ele pensou: quando se cansasse de ficar lá, era só dar um pontapé na porta e ia aparecer um criado para abrir. Ele sempre tivera um criado pronto a obedecer a todos os seus desejos. A fada madrinha disse que a casa era dele, portanto estava interessado em explorar tudo. O chão de cobre brilhava como um ouro polido à luz do sol,
e na sombra parecia vermelho escuro. Ele nunca tinha visto nada tão lindo. O teto, de madrepérola, refulgia em tonalidades rosa, amarelo, azul e verde, em furta-cor, fundindo-se no branco cintilante, como só a madrepérola sabe fazer. Deste teto maravilhoso pendia uma gaiola dourada, onde um belo canário cantava uma melodia de boas-vindas para o príncipe. Mas Almeida não ligava para pássaros e nem reparou no cantor. Elaborados divãs estofados de brocado abraçavam almofadas macias. Ah, pensou o príncipe, aqui eu posso descansar à vontade, sem ninguém me chamar para as aulas idiotas. Em todos os cantos havia vasos e jarras incrustados de ouro e prata, contendo diferentes perfumes. Que delícia, disse ele. Agora tenho todos os perfumes sem me dar o trabalho de ir ao jardim. No centro da sala, uma fonte jorrava água cristalina numa grande bacia de mármore, num som ritmado que soava como suave música. Sobre a mesa estavam arranjadas diversas bandejas das mais apetitosas peras, uvas e pêssegos, e pratos com todos os tipos de doces, balas e bombons. Bom, disse o jovem príncipe, essa é a melhor parte. E pôs-se a comer as frutas e doces, enfiando tudo na boca ao mesmo tempo. Comeu tanto que sua barriga começou a doer, mas, por incrível que pareça, a mesa continuava cheia como antes, pois, tão logo ele pegava uma fruta, outra aparecia em seu lugar. O mesmo acontecia com as barrinhas de chocolate, os bombons e todas as guloseimas sobre a mesa. Claro, pois se o palácio era encantado, o que havia dentro também era. Depois de comer, até não poder mais, Almeida atirou-se sobre as almofadas e uma mão invisível gentilmente acariciou sua cabeça até que ele adormecesse. Só quando acordou, notou as paredes que, por sinal, eram a parte mais estranha do palácio. Havia 12 janelas gradeadas que iam do teto ao chão. Os espaços entre as janelas eram cobertos de espelhos do tamanho exato das janelas, de maneira que todo o aposento era cercado de janelas e espelhos. Através das 3 janelas que davam para o norte, via-se uma serra distante, destacando-se contra o céu, chamada Serra Linda. À luz do sol, os picos nevados brilhavam em tons de ouro e rosa, refletindo as nuvens de tempestade. Tinha uma coloração entre púrpura e azul. Das 3 janelas que davam para o sul, viam-se um mar imenso, as ondas captando raios prateados de luar. As ondinhas de crista branca em sua eterna brincadeira com o vento. Porém, assim como as montanhas pareciam tão altas que ninguém conseguiria escalar, o mar parecia se estender até o infinito, onde nenhum navio podia chegar. As janelas do leste mostravam a cada manhã o mistério da escuridão da noite, se transformando em claridade cinza, se desmanchando em ouro e luzes róseas, na mais bela de todas as visões da terra. As janelas do oeste voltavam-se para uma enorme floresta, onde as árvores coavam a luz do sol poente entre os galhos escuros. O príncipe Almeida não dava a menor importância a essas maravilhas. Na verdade, mal olhou para as janelas e ficou muito interessado nos espelhos enormes, pois adorava se olhar no espelho. Mas feliz ficou ao descobrir que os espelhos não apenas mostravam seu corpo inteiro, cabeça, braços, pés, mas também sua imagem refletida em todos os outros espelhos. Assim podia-se ver de frente, de costas e de ambos os lados ao mesmo tempo. Além de ser um menino muito bonito, era vaidoso e adorou ficar fazendo poses, sentado, em pé, deitado, pulando, para ver todas as imagens de si mesmo fazendo a mesma coisa. Passou tanto tempo se admirando nos esplêndidos espelhos que nem viu os livros e jogos à sua disposição. Todos os dias passava horas na frente de um espelho, depois do outro e do outro, e nem notou que as janelas a cada dia se tornavam mais estreitas e os espelhos cada vez mais largos, até que as janelas ficaram tão estreitas que só deixavam passar luz suficiente para ele se ver no espelho. Mas não se preocupou muito, pois pouco se importava com o mundo lá fora. Passava mais tempo ainda na frente do espelho porque a cada dia era mais difícil de se enxergar. Por fim, as janelas se tornaram pequeninas frestas nas paredes, e os espelhos se alargaram tanto que refletiam não só
o pequeno Almeida, mas todo o salão imerso em uma penumbra. Um dia o príncipe acordou cercado de total escuridão. Não entrava sequer um raio de luz, e é claro que não se podia ver nenhum objeto dentro da casa. Almeida esfregou os olhos e sentou-se para ter certeza de não estar sonhando. Chamou em voz alta, ordenando que abrissem as janelas, mas ninguém apareceu. Tateando, andou até a porta de ferro, mas, como se sabe, estava trancada. Esmurrou a porta, chutou-a e só conseguiu machucar as mãos e o dedão do pé. Ficou furioso. Como se atreviam a trancá-lo? A ele, um príncipe, numa prisão escura assim. Berrou, chamando a fada madrinha, xingando todos os nomes feios que sabia. Acusou seu pai e sua mãe, o rei e a rainha, de irresponsáveis por deixá-lo viajar como a madrinha daquela. Culpou todo mundo e todas as coisas pela sua presente condição. Mas não adiantou nada. A única resposta era o som de sua própria voz. Parecia que o mundo inteiro tinha se esquecido dele. Ao voltar para o divã, tropeçou num jarro de perfume, mas o perfume tinha desaparecido e o jarro vazio rolou pelo chão. Atirou-se no divã, mas as almofadas também tinham desaparecido, e ele caiu na dura estrutura de ferro. Abismado com o que estava acontecendo, ficou um longo tempo pensando o que poderia fazer. Ao seu redor, a escuridão era tão negra como a mais negra das noites. Estendeu a mão para pegar uma fruta, mas só havia 2 maçãs murchas na mesa. Iria morrer de fome? De repente reparou que o tilintar da fonte havia sumido. Correu para a fonte, tropeçando no escuro, e em lugar da água corrente só encontrou uma poça. O silêncio pairava em toda parte. Silêncio de morte no salão. Almeida se deitou no chão e desejou estar morto também. Ali ficou por muito, muito tempo. Em certo momento ouviu, ou julgou ter ouvido, um som fraquinho. Ficou alerta, prestando atenção. Parecia ter alguma criatura tentando se mover perto dele. Pela primeira vez em quase um mês, lembrou-se do pássaro na gaiola dourada. Coitado, gritou ele, levantando-se. Você também está trancado nessa prisão horrível. A escuridão deve ser tão terrível para você quanto é para mim. Aproximou-se da gaiola e o pássaro deu um pio triste, meio rouco. Melhor que nada, disse o menino. Deve estar com sede, coitado. E, enchendo um copo de água na poça, colocou na gaiola. É só o que posso fazer. Nesse momento ouviu um ruído alto e áspero, como uma chave enferrujada rodando numa fechadura velha. Uma listrinha de luz, fina como um fio de cabelo, brilhou entre cada espelho. Almeida encheu-se de alegria. Talvez, murmurou baixinho, talvez eu possa ver a luz de novo. Ah, como o mundo lá fora me parece lindo agora. No dia seguinte, sentia tanta fome que arriscou comer uma das maçãs murchas, mas, na primeira dentada, lembrou-se do seu companheiro de prisão. Você também deve estar com fome, disse ele, dividindo a maçã e colocando a metade na gaiola. Novamente, ouviu-se o som áspero e o menino notou as frestas de luz um pouquinho mais largas, mas ainda eram pequenas rachaduras. Não se via nada do mundo lá fora. Mesmo assim, era um conforto não precisar ficar tateando na escuridão total. Almeida colou o olho numa das frestas e, como se por um furo de alfinete numa folha de papel, conseguiu ver um pinguinho do capim verde e de céu azul. Ah, meu pássaro, belo pássaro, gritou de alegria. Vi um pedacinho do mundo lá fora, como é lindo! Venha olhar também. O príncipe subiu numa cadeira, soltou a gaiola da corrente de ouro, carregou-a com cuidado até a fresta mais próxima e colocou-a próximo ao fiapo de luz. Mais uma vez ouviu o barulho áspero e as paredes se afastaram um pouquinho mais, abrindo gretas de 2 dedos entre os espelhos. O pobre príncipe bateu palmas de felicidade. Sentou-se perto da gaiola e ficou olhando pela abertura. Nunca as árvores lhe pareceram tão altas e belas. E as nuvens flutuando no céu nunca foram tão brancas. No dia seguinte, Almeida estava limpando a gaiola para que o pássaro se sentisse mais confortável quando as paredes estalaram, rangeram e se afastaram, estreitando um pouquinho mais os espelhos. Mas o príncipe viu apenas os raios do sol que invadiram a sala e a beleza da paisagem um pouquinho mais larga. Não ligava mais para os espelhos idiotas que só refletiam
que estava na frente. A cada dia descobria alguma coisa interessante na vista estreita das janelas. Uma vez foi um esquilo subindo num tronco com tal rapidez que Almeida mal pôde segui-lo com os olhos. Outro dia foi uma mãe passarinho alimentando os filhotes. A essa altura, as janelas já estavam com quase meio metro de largura. Certo dia, 2 pombos brancos levantaram voo em direção ao céu azul, e o pobre passarinho, engaiolado, deu um trinado tão triste que o príncipe perguntou: Amiguinho, você também quer a liberdade? Vou fazer o possível. E assim dizendo, abriu a porta da gaiola e o pássaro voou pela sala. O príncipe ria de alegria ao vê-lo voar de cadeira para a mesa e de novo para a cadeira. Tão distraído ficou com o canário que não reparou que as paredes se abriram mais e as janelas voltaram ao mesmo tamanho anterior. Somente quando a luz do sol inundou o salão, Almeida olhou em volta. Tudo estava exatamente como ele tinha encontrado ao chegar, tão cheio de orgulho, porque tudo era dele. Agora a sala parecia abafada, muito cheia, e trocaria qualquer prazer do palácio pela cabana mais humilde do reino, só para ver as pessoas, falar com elas e sorrir, mesmo que elas não o notassem. No dia seguinte, o pássaro voou para a janela e bateu as asas na vidraça, como se quisesse sair. O príncipe teve uma ideia, e pegando um jarro de ouro, atirou com toda a força contra o vidro. Você está livre, meu amigo, disse ele, mesmo que eu tenha que continuar prisioneiro. O pássaro voou pelo buraco aberto na vidraça e subiu pelo céu azul. Vai, amiguinho, aproveite a liberdade, exclamou o príncipe, apreciando o voo do ex-companheiro de prisão. Sua face se iluminou de felicidade pela alegria do amigo libertado. Nesse momento o palácio todo se estremeceu. A pesada porta de ferro se escancarou e entrou o vento fresco do mar, envolvendo o menino em seus braços invisíveis. O príncipe Almeida mal podia acreditar em seus olhos. Correu para a porta e lá estava a fada madrinha, de braços abertos para ele. Venha, meu afilhado, disse ela sorrindo. Agora vamos voltar para seu pai e sua mãe festejar a cura da terrível doença do egoísmo. Vamos, vamos! E grande foi a festa no palácio quando o príncipe Almeida retornou, tão gentil e amoroso, cheio de cuidados com todos à sua volta. Ainda teve muitas lutas consigo mesmo e muitas vitórias sobre os antigos hábitos egoístas. Mas, com o passar do tempo, cresceu e se tornou um grande rei, amoroso e preocupado com o povo, que por sua vez retribuía seu amor.